O despertar da consciência é um retorno à sua própria natureza, para a conexão com a vida, com o todo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, na expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu quero trazer a relação que existe entre o despertar da consciência e a consciência que ganhamos sobre as leis que governam toda a natureza, todo o mundo à nossa volta e também o próprio ser humano e todos os nossos resultados e tudo o que acontece em nossa realidade. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, o despertar da consciência é um revelar-se, é uma auto-revelação que experienciamos, que nos traz a consciência de que não estamos separados da vida, não estamos separados de Deus, não estamos separados de uma inteligência superior. E essa inteligência, ela é experimentada, de certo modo, ou ela é provada, ou ela é, como podemos dizer, ela é percebida quando tomamos consciência também das leis que governam essa realidade. Ou ainda, leis mais sutis, leis espirituais, leis que não estão perceptível, né, a todos, mas que ainda assim está, de certo modo, determinando o que cada um está colhendo, o que cada um está experimentando, o que cada um está vivendo. Estar em conexão com o todo é sobre ter um pensamento mais amplo, né? É uma experiência que nos leva a imaginar, né, de certo modo, ter a nossa capacidade até mesmo criativa de uma forma completamente nova. Porque já não nos prendemos mais na imagem diminuída, na imagem limitada que criamos ao longo do tempo, né, ou que o ser humano acabou alimentando através das crenças e repassando aí, né, para todas as gerações que vieram antes da gente. Mas a verdade é que por não possuirmos mais essa visão tão limitada sobre quem somos, resta aí toda uma possibilidade de utilizarmos a nossa mente de forma muito mais ampla. E diante de todas as leis que, de certo modo, nos atingem, todas as leis que também, de certo modo, são utilizadas pelos seres humanos, as leis espirituais da vida, elas estão em uma dimensão mais profunda, ou elas estão por baixo de todas as outras leis e resultados e consequências que podemos ver com os nossos olhos egóicos, digamos assim, com nossa mente limitada. A lei, né, da causa e efeito é uma lei também da natureza. A lei do mínimo esforço, que tudo busca o seu mínimo esforço, isso é, de certo modo, percebido até mesmo no ser humano, ou na própria mente humana, que acaba por sempre utilizar daquilo que já conhece, sempre buscar o caminho mais fácil, sempre fazer o que já está no automático. É por isso que o próprio ser humano, né, a gente acaba sendo refém muitas vezes de hábitos que se tornam vícios, que se tornam um modo automático de viver. Isso é uma lei da natureza que está operando sobre a gente. Mas quando a gente não tem consciência de que existem leis, então, de certo modo a gente também não percebe que o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, está sendo influenciado por essas leis. E, por vezes, podemos estar utilizando de forma errada essa lei. Então, assim como a lei da gravidade é uma lei percebida, né? Não é tanto uma lei espiritual, mas é uma lei fácil de ser reconhecida, uma lei da física, né? Ou seja, a lei da gravidade. Não importa se você não está preocupada, né, se você é uma pessoa boa ou ruim, certa ou errada, mas acontece que se você se joga de um local alto, você vai cair, você vai se machucar. E dependendo do local, né, quão alto for, você pode até morrer. Isso não importa, o que eu quero trazer aqui é as leis que governam a nossa realidade não estão nem aí para o pensamento humano do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. No entanto, enquanto a gente viver com o nosso pensamento no eu autocentrado apenas, só pensando em nós próprios, sem considerar o todo, sem considerar algo maior,
sem considerar, por exemplo, a natureza, né? Se as nossas ações são realmente sem pensar na natureza, ou se as nossas ações são sem pensar no resultado que pode ter para uma outra pessoa, embora seja uma pessoa, né, que a gente não conheça, iremos colher os resultados dessas ações, o resultado desses pensamentos. Isso porque, de algum modo, quando agimos nesse estágio de consciência, estamos agindo inconscientemente. E vamos acabar recebendo, de certo modo, não seria uma punição, mas seria a consequência de viver inconsciente. Qual que é a consequência de viver inconsciente? O sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta ou é um meio, digamos assim, de entendermos que estamos desalinhados com a vida. Estamos, de certo modo, errando, né, o alvo, errando o porquê estamos aqui. É por isso que o pecado original, né, falado tanto na Bíblia ou falado em tantas filosofias de transformação, e a palavra pecado ela tem esse significado original de errar o alvo. É por isso que o pecado original é que nos distancia dessa consciência maior. O pecado original é errarmos a essência, o direcionamento para a noção interna de quem a gente é. Quando a gente extrai, então, a noção de quem a gente é do conhecimento, a gente cria todo um cenário, toda uma realidade com base nesse conhecimento. Assim também criamos a visão de quem a gente é internamente e projetamos no mundo. E também, através desse conhecimento, a gente acaba criando uma realidade à parte da natureza, à parte dessas leis naturais. As leis de causa e efeito, as leis, de certo modo, do mínimo esforço, a lei do propósito divino, que nada mais é uma lei que nos conecta, né, a algo infinitamente maior, que é esse revelar-se da nossa verdadeira identidade, entre outras leis que estão governando toda a nossa realidade. Para quem não está consciente dessas leis, acaba vivendo, né, ou recebendo, né, o efeito dessas leis também em sua vida. E por vezes a gente está numa resistência com a vida, né, uma resistência com o agora, uma resistência com os resultados que estão acontecendo, sem perceber que nós estamos criando aquele resultado, que a causa de tudo que estamos vivendo está em nosso interior, está em nossas ações, está em nossos pensamentos, está em nosso, principalmente, estado de consciência. E aí é interessante essa virada de chave do despertar da consciência, porque é sempre uma revolução interna, né? Tanto o autoconhecimento quanto tudo que possa expandir a sua mente, né, sobre a espiritualidade, é sempre uma revolução interior, ou seja, acontece somente internamente, é de dentro para fora, é você observando as suas lentes, observando o modo qual você interpreta a sua vida, a si mesmo e ao mundo. Como consequência, se é de dentro para fora, obviamente, com você está o poder também de mudar aquilo que você está sentindo nesse exato momento. Porque é algo importante que precisamos saber e dar o passo seguinte para experimentar também, em que o seu estado interior não está sendo criado nesse momento pela realidade que você tem, não está sendo criado por uma outra pessoa, não está sendo criado pela sua situação de vida, mas sim pela consciência que você alimenta sobre quem você é. Por que que isso é o ponto essencial? Justamente porque você só extrai e só se torna dependente da sua situação de vida, ou seja, de uma condição, quando você não se vê como realmente você é. Você não tem a consciência do que você é, para além dessas projeções da sua própria mente. Então a gente acaba sendo dependente e acaba sofrendo, criando todo o sofrimento, quando nos vemos como um ser, uma criatura, uma partícula separada do todo. É como se pudéssemos viver no mundo aqui, nessa realidade, mas ser totalmente independente. E obviamente não somos, porque você não consegue ficar um minuto sequer sem respirar. Um minuto até pode ser que a gente consegue fazer a apneia, mas você não consegue ficar uma hora sem respirar. Ou seja, você não consegue, de certo modo, viver ou ter uma existência separada da vida, da natureza, do oxigênio, do ar, de algo até maior que, muito maior que não conseguimos perceber com os olhos, que nos mantém conectados a essa realidade. Então, embora não conseguimos perceber com nossos 5 sentidos a realidade como ela é, a
verdadeira realidade, na realidade real, que realidade se traduz como algo real, mas muitas vezes o que é real para você, ou o que está sendo real para a maioria das pessoas, é apenas a experiência interior psicológica criada pela própria mente, e não uma experiência direta, né, com a vida, com o momento presente. E é por isso que deixamos de perceber e de utilizar a inteligência que também está na vida, né? De deixar de utilizar essas leis naturais da vida e compreender que é sempre da gente para o mundo. E se a gente quer mudar algo fora, se quer mudar algo no mundo, é preciso primeiro mudar em cada um de nós, porque aí está o centro do seu verdadeiro poder, aí está a sua verdadeira capacidade. Do contrário, né, não seria, de certo modo, justo essa realidade. E essa realidade é muito justa, embora a gente veja tantas injustiças, tantas guerras ou tanta violência, tanto sofrimento, ainda assim a realidade ela é como é. Ela é justa porque ela é o agora, ela é real, é aquilo que é. A questão é que o próprio ser humano, a partir dessa separação da sua própria natureza, passa a julgar sempre o momento presente como algo positivo ou negativo. Esquece de perceber que é a sua própria mente que está sempre a fazer essas narrativas, essas conversas, essas opiniões, esses conceitos formados mais rapidamente, né? mais rápido que podemos perceber sobre o agora. É sempre a nossa própria mente que nos tira de uma consciência mais ampla, né? Uma consciência onde nos traz a verdadeira paz, a verdadeira clareza e, de certo modo, nos traz a clareza sobre a ordem de tudo o que acontece, né? O porquê acontece tudo o que acontece. Quando estamos separados dessa consciência, também estamos separados de nós mesmos. E é por isso que nos sentimos perdidos no mundo. Porque, de certo modo, a gente está agora com a nossa atenção toda em um pensamento que está sendo projetado para fora, está sendo influenciado pelo lado de fora, está sendo influenciado pelas situações. E não, mas a sua atenção já não está mais tanto em você, que nada mais é no momento presente, aonde é real. O seu corpo, por exemplo, está sempre no aqui e agora, onde a vida é real. A nossa própria mente, né? É a mente que nos tira do único momento em que a vida realmente acontece e que poderia nos libertar de todos esses medos, dependências e bloqueios que acabam limitando a nossa experiência e a nossa compreensão das leis que governam a nossa realidade. Quando entendemos melhor essas leis, compreendemos que todas as leis, né, tudo está fluindo para nos ajudar. Até mesmo um ponto, algo negativo, está ali sendo revelado algo que você precisa ver, que você poderia ver para corrigir em você. Então, a partir do momento que a gente entende que existe uma lei que governa toda a realidade, você já não olha mais para aquele fato ruim, para aquele acontecimento negativo como apenas julgando, né? Apenas julgando, se culpando a Deus, ou culpando o mundo, ou se vitimizando realmente. Você observa e extrai dali um aprendizado. Porque em cada desafio, cada obstáculo, existe também a semente de um benefício maior ou equivalente. E o benefício de muitas vezes vermos os fracassos nessa realidade material é descobrir que existe algo além da nossa percepção aqui, né, materialista ou muito limitada do certo e errado. E sempre quando existe esse fracasso no mundo material, né, que a gente percebe, o mundo mais denso aqui da realidade, é uma oportunidade de aprofundarmos cada vez mais em nossa essência, de reconhecermos, de estarmos mais conectados a nós mesmos, de voltarmos a nossa atenção para o eixo central de tudo o que acontece. E se perguntar, por que isso está acontecendo? O que eu posso aprender com isso? Não há momento que perdemos na vida, nessa realidade. Ou ganhamos ou aprendemos. E quer cada um de nós desenvolver essa consciência, esse olhar mais amadurecido para a vida. Eu honro e agradeço a sua atenção em mais um vídeo, mais uma reflexão. Se é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de seguir o canal. E vamos juntos nessa transformação. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.